sempre firme, sempre crescendo, né? Para a meditação dessa noite agora, nós vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, na carta de Paulo ao Gálatas, e onde leremos capítulo 4, os versículos de 1 a 7. 4, de 1 a 7. Vamos fazer essa leitura alternadamente, mais uma vez, onde eu farei os versículos ímpares da igreja, os versículos pares. Diz-nos assim a palavra do Senhor: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Façamos uma oração mais uma vez, amados irmãos. Poderoso Deus, nesse momento que a tua palavra está aberta, ela que por si só já nos edifica, rogamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo esteja nos ensinando, nos edificando, para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Agradecemos por essa noite especial em que celebramos o nascimento do teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e que viemos aqui como servos teus, te adorar, te bendizer. Fala ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua vontade, vivermos em obediência aceitável diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. No livro O Príncipe Caspian, das Crônicas de Nárnia, quando a personagem Lúcia, ela reencontra Aslan outra vez, ela exclama: Aslan, como você está grande? E Aslan retruca. Ele diz: é porque você cresceu, Lúcia. Mas ela pergunta: mas e você? Não. Ele diz: não, Lúcia. Mas quanto mais você crescer, maior eu serei aos seus olhos. É incrível como C.S. Lewis ele trata grandes verdades espirituais em seus livros de forma literária. E nesse especificamente, ele mostra que o nosso relacionamento com Cristo, ele muda à medida que nós vamos crescendo. Nós não podemos ser eternamente crianças na casa de Deus. Precisamos crescer. Lúcia, ao crescer, ela percebe o tamanho do seu Deus, o tamanho que Jesus representava para ela. Nós vemos hoje em dia o Natal sendo representado em duas realidades antagônicas, e nenhuma delas é verdadeira. Por um lado, nós vemos um certo ceticismo, até mesmo cinismo, por trás do consumismo inebriante que acontece nessa época do ano. Por outro lado, a festa também confunde mitos com verdades bíblicas, realidade com fantasia. O Natal do Papai Noel, o Natal dos presentes, o Natal das festas e banquetes sem Cristo. Não, é claro que para o mundo caído isso não significa muita coisa. E hoje, curiosamente, nós vemos um Natal sem Cristo, sem o bebê. O Natal onde não se celebra o nascimento de Cristo, mas celebra outras coisas. Um Natal onde se fala muito em paz, amor, prosperidade, esperança, felicidade, mas se coloca de fora o único que pode trazer paz, amor, felicidade, prosperidade, que é Jesus Cristo, no sentido real e verdadeiro. É uma mensagem que não tem autor, é um contrassenso, chega a ser um absurdo. Hoje vivemos um período de cristianismo sem Cristo, evangélico sem evangelho,
Batismo no poder do Espírito Santo, sem o Espírito Santo. Então, o Natal sem Jesus é só um sintoma de uma sociedade que preserva ainda alguns traços culturais do cristianismo, mas que vive já numa era pós-cristã. Todavia, ainda que a sociedade como um todo, e esse mundo caído, celebre o Natal sem Jesus, nós cristãos podemos nos valer da oportunidade que temos de lembrar o que significa o nascimento de Jesus, o homem Deus, a vinda do Filho de Deus a este mundo caído. Por isso o cristão, ele faz muito bem em celebrar o Natal. O Natal cristão nos oferece a oportunidade de contemplar algumas das maiores maravilhas e um dos maiores milagres da história da humanidade. Estou falando de algo absolutamente singular, algo inconfundível, que é Deus descendo ao mundo. É Deus vindo ao mundo de uma forma de bebê. Deus revestindo-se de nossa humanidade. O Filho de Deus, que se torna Filho do homem, para que nós, pecadores, nos tornássemos filhos de Deus. É interessante que essa carta aos Gálatas foi escrita por Paulo por volta do ano 49 depois de Cristo, e é possivelmente um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. E ela foi escrita para povos que habitavam na região da Galácia, na Europa, por causa de um conflito que houve nessa igreja entre os judeus convertidos e os cristãos gentios que faziam parte daquela igreja. Os judeus convertidos trouxeram àquela igreja uma doutrina que dizia que para ser cristão eles precisavam antes se tornarem judeus, eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam cumprir as leis judaicas para então serem aceitos na igreja cristã. E os judaizantes insistiam muito na circuncisão, dizendo que esse era um requisito necessário e essencial para se tornar um cristão. Então, quando Paulo soube que essa heresia estava sendo pregada e ensinada pelas igrejas da Galácia, ele compôs então essa epístola para enfatizar a nossa liberdade em Cristo e para combater a perversão do Evangelho. Por isso, nessa noite, meditaremos sobre o tema o presente de Deus no tempo certo. Natal, o presente de Deus no tempo certo. E a quem foi dado esse presente? A nós, pecadores indignos. Esse é o nosso primeiro ponto. Natal, presente de Deus no tempo certo, a nós, pecadores indignos. Vejamos o que diz mais uma vez os primeiros 3 versículos do capítulo 4. Digo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós vemos aqui que, primeiro, o argumento de Paulo em toda essa carta é sobre a liberdade cristã. Ele começa no capítulo anterior argumentando que a lei do Antigo Testamento nos serviu como tutores que nos guiavam até Cristo. E ele agora desenvolve essa metáfora comparando o que éramos antes de Cristo, que éramos menores, e agora o que somos em Cristo, herdeiros da herança celestial. Então ele começa dizendo, primeiramente, que antes, quando éramos menores, estávamos sujeitos aos nossos tutores. Mas ainda que tivéssemos direito a todas as bênçãos espirituais, ainda estávamos agindo como escravos. E o que é que ele quer dizer com isso? No mundo de Paulo, isso era facilmente entendido por aqueles que leram essa carta pela primeira vez. Naquela época, os pais, como naquela época as pessoas não viviam tanto como hoje, eles faziam um testamento e legavam para os filhos. E escolhiam tutores e curadores que iam cuidar das crianças caso ele viesse a falecer. Mas essa criança só teria direito à herança quando chegasse naquela idade determinada pelo pai. Ou seja, ainda que ele fosse dono de uma fortuna, ele não administraria essa fortuna até chegar à idade que o pai determinou para que ele exercesse. Comparando conosco, Jesus
quando a palavra de Deus nos ensina que a eleição foi feita na eternidade. Ele já escolheu aqueles que iriam servi-lo, aqueles que iriam adorá-lo, mas a verdadeira regeneração acontece no momento oportuno, onde nós conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e o Espírito Santo nos traz a verdade do Evangelho aos nossos corações. Aí sim, nós tomamos posse das verdades essenciais da vida cristã e temos comunhão com Deus. Então, ainda que sejamos conhecedores dessa verdade, nós só nos tornamos realmente herdeiros da salvação quando nos submetemos a Cristo Jesus e a sua palavra. No versículo 2, ele vai continuar desenvolvendo isso. Ele diz: mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, tutores eram responsáveis pela educação da criança. Os curadores administravam os bens. E era isso que representavam as autoridades sobre aquela criança. E era até o tempo determinado que o Pai tinha estabelecido. Isso simboliza também a soberania de Deus, ao determinar o tempo em que Cristo deveria vir para cumprir a sua promessa. No versículo 3 ele continua: assim também nós, quando éramos menores, estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Sujeitos aos rudimentos do mundo. Aqui a palavra que Paulo usa no grego é a palavra estoqueia. Ela tem dois significados. O primeiro significa os rudimentos mesmo elementares do aprendizado de uma criança. É como se fosse o ABC, a alfabetização da criança. Nós, como ainda não conhecemos o Evangelho, nós ainda estamos patinando no conhecimento das coisas ainda. Mas também essa palavra estoqueia pode significar os poderes espirituais desse mundo caído. Então, a pessoa que ainda não conhece a Cristo, ela ainda está sob o domínio das trevas, apontando a escravidão espiritual antes da redenção de Cristo. De um momento que eu tirar o suor do rosto, nem parece que eu sou chiqueira, né? Pronto. Continuando, então Paulo começa a trazer essa ideia de que a lei serviu como um tutor para nos guiar até Cristo. A lei foi dada para guiar o povo de Deus até a maturidade em Cristo, mas a lei ela não foi destinada para a salvação. Em segundo lugar, a gente enfatiza aqui a soberania de Deus. Deus determinou o momento exato para enviar Cristo ao mundo, o que nos mostra a precisão do plano redentor de Cristo. Em segundo lugar, lembramos das liberdades que nós temos em Cristo. Não estamos mais presos aos rudimentos desse mundo. Agora nós somos herdeiros de Deus e devemos viver como filhos de Deus. Isso nos lembra que a salvação é marcada por um contraste entre antes de Cristo e depois de Cristo. Entre a imaturidade espiritual e, consequentemente, a escravidão, e a liberdade espiritual, a comunhão com Deus, o reconhecer que somos herdeiros de Cristo e vivemos hoje reconciliados com Deus. Então, sendo o Natal o presente de Deus, e nós recebemos essa salvação através de Cristo Jesus, sendo nós pecadores e dignos, também o Natal é o presente de Deus no momento exato, no momento certo, como diz os versículos 4 e 5, quando Paulo diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele usa aqui a palavra plenitude do tempo, quando chegou a plenitude do tempo. Essa expressão aponta para o momento exato, o momento perfeito da história, o momento que foi planejado por Deus. Quando Jesus nasceu em Belém, na manjedoura, quando Maria e José não encontraram lugar na hospedaria, aquela gravidez não foi uma gravidez indesejada, não foi uma gravidez que aconteceu por acaso. Tudo estava no plano de Deus para acontecer naquele momento. Essa palavra plenitude do tempo carrega um significado profundo, mostrando que Deus planejou soberanamente o momento correto, certo para a vida de Cristo, em todos os aspectos, tanto no aspecto político como cultural, como no aspecto também espiritual. No aspecto político, a plenitude do
tempo chegou no momento que o Império Romano dominava o mundo. E nesse sentido, o Império Romano criou estradas ligando todo o Império a Roma. Havia segurança nas estradas, havia facilidade nas navegações, porque não havia guerra entre os países, e eles garantiam o transporte de pessoas e mercadorias com facilidade por todo o Império. Isso facilitou, em menos de 30 anos, o Evangelho ter se espalhado por todo o Império Romano. Também havia a Pax Romana, não havia guerras, havia uma estabilidade política em todo o Oriente, em todo o Ocidente conhecido daquela época. Isso facilitou também as viagens dos apóstolos e dos discípulos por todos aqueles lugares. Mas também havia a questão cultural. A língua grega, 300 anos antes, tinha se espalhado por todo o mundo. Alexandre o Grande, quando dominou todo o Oriente e uniu o Oriente e o Ocidente, ele obrigava os povos dominados a aprenderem o grego, porque segundo ele pensava, quanto mais as pessoas se submetessem à cultura grega, ficaria fácil ser dominados. Mas interessante, os romanos vencem os gregos, mas eles já herdam toda a cultura grega, que era a língua, os deuses, a religião, que eles não mudam. Então quando o Evangelho se espalha, mesmo um simples pescador como Pedro, ou como João, eles sabiam falar e escrever em grego. O Evangelho se espalhou também rapidamente, porque todos falavam a mesma língua, que era o grego koineu, o grego comum. Por isso a mensagem universal do Evangelho foi facilmente espalhada por todo o mundo, por causa dessa língua comum que existia. Também outro fator que aconteceu para que essa plenitude do tempo chegasse foi a diáspora judaica. Os judeus foram expulsos antes também da Palestina. E ao se espalharem pelo mundo, eles estabeleceram sinagogas em cada cidade onde eles se estabeleceram. E essas sinagogas foram o primeiro lugar onde os apóstolos pregavam o Evangelho. A partir dali, eles iam pregar também aos gentios. Mas isso facilitou também a transmissão e a conservação da palavra de Deus. Mas também havia expectativa espiritual. Tanto no meio dos judeus como no meio dos gentios havia expectativa de algo a acontecer. Os judeus esperavam ansiosamente a vinda do Messias. O Messias prometido no Antigo Testamento. O Messias que viria de uma virgem. O Messias que nasceria em Belém. Havia a expectativa do cumprimento dessas promessas. E cada mulher, naquele momento que tinha um filho, ela tinha esperança que aquele filho fosse o Messias prometido. E havia também a plenitude espiritual, no sentido de que as religiões gregas estavam esgotadas, elas já não respondiam às necessidades das pessoas. Tanto a religião grega como romana já estavam vazias de sentido. As pessoas buscavam algo mais. E foi nesse momento que Deus enviou o seu Filho, como ele diz no versículo 4. Enviou o seu Filho, isso sublinha a soberania de Deus na redenção. Esse Filho de Deus destaca também o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Deus enviou o seu Filho. Veja que a religião cristã, a nossa fé, é Deus que toma a atitude de buscar o homem. Não é o homem que busca Deus. Às vezes nós mesmos, erroneamente, falamos, eu me converti tal dia, eu me converti tal... Mas na verdade não somos nós que nos convertemos. É Deus que nos converte a Ele. É Deus que muda a nossa mente, nosso coração, quando nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo. Amém. Ainda no versículo 4 ele diz, nascido de mulher. É importante também lembrar da encarnação de Cristo, como ele se tornando humano, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas dificuldades, às mesmas tentações que nós passamos. Jesus também teve que passar. Isso nos lembra Gênesis 3,15, quando o homem pecou e há aquela promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O descendente da mulher esmagaria a serpente. Aqui está, nascido de mulher, Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas também ele diz, nascido sob a lei. Jesus nasceu sujeito a todas as leis e ritos
de Israel. Por quê? Porque ele precisava cumprir perfeitamente a justiça de Deus para nos resgatar. Isso implica que houve um preço a ser pago. Ele diz no versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Resgatar significa pagar um preço para libertar o escravo. E Cristo cumpriu essa lei em nosso lugar, libertando-nos da escravidão do pecado e da condenação eterna. Veja que a salvação é de graça, mas custou um alto preço. Custou o sangue de Cristo Jesus. Ele também precisava ser Deus, porque só ele poderia suportar a ira de Deus. Aquela ira que era merecida por todos nós, mas recaiu sobre Cristo. Quando na cruz Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ali ele estava sozinho, recebendo a ira que era destinada a todos os eleitos. E aí Paulo, continuando aqui, ele diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é o objetivo final de Deus no Natal. Quando Deus envia seu Filho ao mundo, era para que nós pudéssemos sermos aceitos na sua família. Isso quer dizer que Ele não apenas nos liberta da escravidão do pecado, mas também nos torna membros de sua família. A adoção em Cristo nos garante plena inclusão da herança divina. Então nós vemos aqui a soberania de Deus na história. Nós vemos que Deus escolheu o exato momento que Ele enviasse a Cristo ao mundo, que Ele controla todos os eventos históricos para cumprir esse plano. Vemos aqui também o papel redentor de Cristo, Ele que veio e morreu para nos libertar dos pecados e nos reconciliar com Deus, mas também vemos algo muito importante, a nossa nova identidade com Cristo. Porque pela fé, nós somos agora muito mais do que servos, somos filhos e herdeiros com acesso pleno ao Pai através de Cristo Jesus. Isso nos mostra que nós temos uma nova identidade. No momento do nosso nascimento, no momento da nossa regeneração, nós recebemos um novo pensamento, um novo coração, uma nova forma de viver. Não se trata mais do eu acho, eu quero, mas do que a palavra de Deus nos ensina. Não se trata mais da minha vontade, do meu querer, mas do querer de Deus, da ordenança de Deus para nossas vidas. O nascer de novo nos traz essa oportunidade de olhar para Cristo como Senhor, como Salvador, como nosso Deus, mas também nos enquadrar nessa nova família. Na nova família de Deus não cabe mais justificar o pecado. Na nova família de Deus não cabe mais sermos o que nós éramos antes. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer que deve se impor, mas a vontade e o querer de Deus. A palavra de Deus que deve nos conduzir a partir do momento que nós conhecemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, esses dois versículos, o 4 e 5, mostram-nos uma rica declaração do Evangelho, mostrando a perfeita combinação entre a soberania divina, o amor do Pai e a obra redentora do Filho de Deus. E em Cristo nós fomos libertos da escravidão da lei, introduzidos na liberdade cristã, na liberdade e alegria de sermos filhos de Deus. Então, o Natal é o presente de Deus a pecadores indignos. É também o presente de Deus no momento exato. E finalmente também o Natal é o presente de Deus que nos traz liberdade em Cristo Jesus. O Natal nos lembra que não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos adotivos de Deus. Por meio de Cristo nós temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus e com o nosso próximo. Porque Deus agora é o nosso Pai amoroso. Nós agora temos um novo padrão de vida, um novo modelo a seguir. Veja o que diz os versículos 6 e 7. Eu queria que os irmãos lessem aqui comigo o versículo 6 e o 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E porque vós sois filhos, ele começa dizendo isso.
ele afirma a realidade da nossa filiação espiritual, que não é apenas uma metáfora, mas uma posição legal, um novo relacionamento diante de Deus. Essa filiação ocorre por meio da fé em Cristo. Aqui Paulo enfatiza que essa posição é um fato consumado. Ela já está garantida, não é algo no futuro ou algo condicional. Vós sois filhos, ele afirma, e por que vós sois filhos? Ele continua dizendo, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Então Deus, como um Pai amoroso, dá aos seus filhos o Espírito Santo, chamado aqui de Espírito de seu Filho, no versículo 6. Veja que isso sublinha a unidade entre Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo. A salvação ela é toda trinitariana. A Santa Trindade, por inteiro, ela participa da salvação. Deus envia Jesus, Jesus traz a redenção e o Espírito Santo aplica essa redenção em nosso coração. O Espírito não apenas aplica, mas ele confirma a nossa adoção em Cristo. Ele nos capacita a viver como filho de Deus. E esse envio é um ato soberano de Deus, mostrando que a salvação é iniciada e sustentada totalmente por Ele. Salvação é do início ao fim obra de Deus. Veja que ele também usa no versículo 6 a expressão Abba Pai. Ele diz que o Espírito nos ajuda a clamar Abba Pai. Abba, do aramaico, quer dizer paizinho, meu pai, é uma forma carinhosa do filho se dirigir ao pai. Ele usa aqui duas vezes Abba e Pai no grego, enfatizando também a intimidade e a confiança que os crentes devem ter no seu relacionamento com Deus. Abba é uma expressão usada pelas crianças ao se referir a seu pai. Esse clamor não é uma expressão apenas emocional, mas é um testemunho do Espírito Santo agindo em nossos corações, garantindo nossa posição de filhos. Nós não devemos temer a Deus no sentido supersticioso. Muitas vezes as pessoas deixam de orar, deixam de confessar os seus pecados por um temor supersticioso a Deus. Mas em Cristo Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que foi regenerado, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo, ele sabe que sempre terá acesso a Deus. Ele sabe que sempre terá acesso a Deus Pai através de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui o Abba Pai no sentido de intimidade. Mas ele continua no versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. Veja que aqui esse contraste mais uma vez, a condição anterior de escravo, a condição atual, filhos adotados por Cristo Jesus. Antes estávamos escravizados ao pecado, escravizados à lei. Agora fomos libertos para viver como filhos de Deus. Esse contraste revela o tema central de Paulo, que é a liberdade cristã. A liberdade que Cristo trouxe em oposição à escravidão à lei. Ele diz, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A filiação traz consigo a herança. E essa herança não é terrena, como muitos pensam, mas é celestial. E aí inclui a vida eterna, o relacionamento com Deus e a comunhão com os irmãos, tanto agora como no reino vindouro de Cristo, como na eternidade, no reino eterno nos céus. Então essa expressão também, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo também herdeiro por Deus, nos mostra que essa herança é um presente gratuito que Deus nos dá, não é merecido, ninguém merece essa salvação, é um presente que Deus nos dá por Cristo Jesus, por Ele ter vindo a esse mundo como bebê, passado por todas as necessidades e dificuldades que o ser humano aqui passa, apenas que Ele não pecou e nós pecamos. Então essa expressão nos traz a verdadeira humanidade de Cristo, e a verdadeira realidade da nossa situação sem Cristo. Então, e qual a implicação que isso tem para a minha e a sua vida? Primeiro, que a adoção é um ato soberano de Deus que não pode ser conquistado por esforço humano, mas é um dom da graça de Deus, realizado por Cristo Jesus e confirmado pelo Espírito Santo. Isso nos chama a depender completa e totalmente da obra de Deus na salvação.
mas também nos chama à intimidade com Deus. O acesso a Deus como Abba, Pai, mostra que o cristão não vive um temor servil, mas um amor filial. Essa relação íntima deve moldar nossas orações, nossa confiança, mas também a nossa obediência por amor a Deus. E também a nossa herança. Nossa herança é segura, baseada na obra de Cristo, e é garantida pelo Espírito Santo, que como selo habita o nosso coração. Isso nos dá esperança para o presente e para o futuro, mesmo em meio às muitas dificuldades da vida. Então esse texto celebra que a salvação é uma obra eternamente de Deus. A salvação do crente vem através de Deus Pai enviando seu Filho e confirmando através do Espírito Santo em nosso coração. E nos lembra também que somos libertos da escravidão para viver como filhos amados por Deus, com uma herança eterna, já garantida por sua graça. Podemos tirar algumas aplicações desse texto para nós essa noite. A primeira é que devemos confiar no tempo de Deus. Assim como Deus planejou o tempo certo de enviar a Cristo, Ele também age e agirá no tempo certo em nossas vidas. Ele age sempre com sabedoria, e sempre em nossas vidas Ele agirá de acordo aos seus planos eternos. O plano de Deus não é que nós tenhamos aqui tudo que nós queremos, mas que nós vivamos para a glória dEle, façamos a vontade dEle, vivamos em contentamento com aquilo que Ele já nos tem dado. Na plenitude do tempo, Ele enviou seu Filho. Na plenitude da sua vontade sobre as nossas vidas, do seu querer, dos seus planos eternos sobre nós, Ele também pode atender as nossas orações, pode também nos trazer disciplina quando estamos fora dos propósitos dEle para nossas vidas, e também nos trazer paz e alegria constante, por vivermos em contentamento e alegria como que temos. Também podemos tirar de aplicação para nossas vidas a nossa liberdade em Cristo. Devemos celebrar sempre a nossa liberdade. O Natal nos lembra que não somos mais escravos. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do mundo. Não somos mais escravos do diabo. Nós somos livres em Cristo para servi-lo, para adorá-lo, para viver de acordo com a sua vontade, para fazer o seu querer em nossa vida. Somos livres para sermos santos, livres para vivermos a vida que Cristo tem proposto para nós. Não somos mais escravos dos nossos erros, não somos mais escravos da nossa vontade, não somos mais escravos do nosso coração pecaminoso. Agora somos transformados por Cristo para viver de acordo com a sua vontade. E a terceira aplicação que nós podemos tirar também para a nossa vida é que devemos proclamar essa mensagem do Evangelho, compartilhar com alegria a boa notícia de que Cristo nasceu, e nasceu para aqueles que o amam, nasceu para pecadores indignos como nós, que fomos transformados pela sua palavra, aqueles que não experimentavam ainda o amor redentor de Deus. E para esse Jesus nasceu. Jesus nasceu para nos trazer a realidade que Deus existe, que a salvação é uma bênção, e nós devemos compartilhar essa verdade. O Evangelho significa boa notícia, e a boa notícia nesse Natal que nós devemos celebrar sempre é que Cristo nasceu para nos trazer a redenção e a salvação. Cristo nasceu para nos libertar da escravidão, do pecado e do mundo. Cristo nasceu para nos dar a alegria e paz. Que cada irmão possa refletir essa palavra em seu coração, possa ter alegria sempre em Cristo, lembrando que somos chamados para vivermos essa vida com Cristo, sempre buscando fazer a sua vontade. Não é o nosso querer, não é a nossa vontade que deve sobressair, mas a vontade e o querer de Deus. Que cada irmão possa celebrar o Natal na alegria de Cristo, sabendo que você foi chamado para isso. E também compartilhe sempre a mensagem do Evangelho, porque para isso também você foi chamado. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Estaremos orando mais uma vez. Bondoso Deus, como é bom sabermos, ó Pai, que temos um Redentor perfeito, santo, sublime, eterno. Amém. Como é bom sabermos, ó Deus, que dentro dos teus propósitos eternos, o Senhor nos chamou para te servir.
para te amar e te obedecer. Que o Senhor possa aplicar a tua palavra ao nosso coração. Que dia a dia possamos estar fazendo o autoexame em nossos corações, refletindo realmente se somos seus servos, se estamos te servindo, se estamos te amando como o Senhor tem nos ensinado a fazer. Que a tua palavra seja sempre a luz, ilumine os nossos corações, que o Espírito Santo seja sempre nos constrangendo a viver em santidade, em temor, confessando os nossos pecados, buscando fazer sempre a tua vontade e vivendo em contentamento, Pai. Contentamento com tudo que o Senhor tem nos dado, contentamento com tudo que o Senhor tem nos libertado e nos suprido para a honra e glória do teu nome.